Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 47, ou seja, uma aula de revisão geral da unidade 3. Tudo bem, pessoal? Então vamos trabalhar um compilado aí de todo o conteúdo da unidade 3. Ou seja, entrando aí na seara de óptica geométrica, reflexão da luz e também refração da luz, ok? Então vamos lá, dentro da parte de óptica geométrica, princípios de propagação da luz, raios e feixes, sombra e penumbra, câmera escura e ainda ângulo visual. Bom, dentro da física, que é uma ciência da natureza, então está designada a estudar muita coisa, todo o conhecimento da física de forma didática e para estudo está separado e organizado em caixinhas. Uma das áreas da física, a óptica, estuda o quê? A luz e os princípios. Só que aí, dentro da óptica, você vai ter a óptica geométrica e a óptica física. Uma parte da óptica se preocupa em como que a luz é propagada, e aí essa é a óptica geométrica, e a outra parte da óptica se preocupa em saber qual é a natureza física da luz, assim, como que ela se comporta fisicamente. Essa natureza física é a óptica física, ela você vai estudar depois. Então, dentro da óptica geométrica, você vai estudar o quê? Por que conseguimos enxergar os objetos? Como que você enxerga algo? Como que uma imagem é formada? Quem emite a luz e como ela se propaga para ela poder ser enxergada? Então, vamos lá. Primeiro, lembre-se que a luz ela tem uma propagação em linha reta, tá? Então, todo raio luminoso ele vai ser em linha reta, propagação retilínea. Em um meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Agora, isso é o quê? Um meio que possui a mesma densidade em todos os pontos. Agora, se você pegar uma sala, uma câmera e colocar ali uma mistura de gases, né? Um gás mais denso, aí no meio um gás intermediário e mais acima um gás menos denso. Então tu vai ter três camadas ali, né, desses gases e aí você coloca um raio luminoso para atravessá-lo. Aí você fala, bom, ele vai se deslocar em linha reta, professor? E a resposta é não, porque nesse caso não se trata de um meio homogêneo, se trata de uma mistura de gases, então haverá uma curva nessa trajetória. Agora, se eu pegar um recipiente e colocar somente um tipo de gás, então vamos colocar assim, eu preenchi com gás hélio, ou eu preenchi somente com CO2, ou com hidrogênio, coloquei somente um tipo de material ali, e lanço um raio luminoso, ele vai se propagar em linha reta, tudo bem? Porque se trata de um meio homogêneo, tudo bem? Raios e feixes de luz, olha só. A luz se propaga em todas as direções. Os feixes de luz podem ser divergentes, convergentes ou ainda paralelos. Ou seja, você vai ter uma fonte luminosa. Se essa fonte luminosa ela fizer o espalhamento da luz, então os raios luminosos vão ser o quê? Divergentes. Tudo bem? Havendo espalhamento deles, afastamento, divergente. Agora, digamos que em um ponto esses raios luminosos se aproximam daquele ponto. Então eles estão se aproximando de um ponto. Então, significa que eles estão convergindo, tá? Para aquele ponto. E aí ainda existe a possibilidade de eu ter raios luminosos que não estão nem se afastando e nem se aproximando. Eles possuem sempre a mesma distância em todos os pontos da trajetória. Quando isso acontecer, é claro que a gente está falando de raios paralelos. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Manda na tela. Falamos também sobre câmera escura. Então aqui, por exemplo, eu vou ter um objeto, né, com a altura O. Ele está afastado do início dessa câmera escura a uma distância P. Essa câmera escura tem o que nós chamamos de profundidade, P', e é formada, olha que coisa curiosa, no fundo, né, ao final da câmera escura, é projetado uma imagem invertida e menor. Aí olha só que interessante. Então a câmera escura ela tem a capacidade disso. Coisa curiosa, como tu tem a propagação retilínea, no ponto superior tu vem aqui um raio luminoso, aí projeta. Na parte inferior um raio luminoso e projeta. Então aqui tu vai ter a imagem, só que ela naturalmente está invertida. Falamos também sobre ângulo visual, ou seja, o ângulo visual, o ângulo da visada. Essa
primeira árvore, ela está mais próxima da pessoa, e para enxergar essa árvore que está mais próxima, o ângulo visual dela vai ser maior, certo? Agora, por outro lado, à medida que ela se afasta da árvore, e essa árvore vai ficando mais longe, e aparentemente menor, o ângulo visual também vai diminuindo. Tudo bem, pessoal? Então aqui ele vai ter um ângulo, pode ser alfa, e aqui um ângulo maior que eu posso chamar de beta, por exemplo. Tudo bem? Falamos também sobre reflexão da luz, né? Falamos do espelho plano. Então o que era o espelho plano? Toda a superfície perfeitamente lisa, plana, onde a reflexão da luz acontece de forma regular, formando uma imagem. Por que a gente fala regular? Porque reflexão nem sempre acontece da forma regular. Se for uma superfície que não é perfeitamente polida, tu pode ter uma reflexão difusa ou irregular, tudo bem? Mas no caso do espelho não, é regular mesmo. Um detalhe do espelho plano, a imagem formada é simétrica e ela não se sobrepõe. Simétrica quer dizer que essa imagem ela possui o quê? O mesmo tamanho do objeto, ela não é maior que o objeto, não é menor que o objeto, ela está também à mesma distância do espelho, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho o ponto A, o ponto A', né? É o ponto desse vértice do objeto espelhado, está atrás do espelho. O ponto B e o ponto B', o ponto C e o ponto C'. Todos os pontos do objeto, né, das extremidades, dos vértices, possuem um correspondente lá na imagem, de modo que esse objeto e essa imagem possuem o mesmo tamanho, estão à mesma distância do espelho, só tem um detalhe, eles estão à direita e à esquerda deles invertidas, tá? Isso aí é imagem enantiomórfica, tá? Ou seja, a direita e a esquerda estão invertidas, mas com exceção disso, o tamanho é igual e a distância do espelho é a mesma, tudo bem? Então, um objeto e a sua imagem são o quê? Simétricos. Falamos também sobre campo visual, né? O que é o campo visual? Ah, o espelho vai refletir alguma parte ali e tal. Você, por exemplo, você está aqui, aí você visualiza um espelho, ele vai refletir alguma coisa ali. O que você consegue enxergar dentro do seu ponto de vista é o campo visual. Ah, professor, então por isso que quando as pessoas vão andar de moto, elas têm que ajustar os espelhos. Quando vai andar de carro, tem que ajustar os espelhos, o retrovisor. Exatamente, porque você vai adequar na posição correta para ter o campo visual mais seguro para estar dirigindo. A ideia é essa. Mas vamos lá. Fisicamente, o que seria o campo visual? Manda na tela. Olha só. O campo visual é toda a região em que um observador, em frente ao espelho, consegue ver imagens do objeto. Então fica assim, ó. Imagina assim. Você faz aqui o objeto observador, ok? Proporcional a ele e a mesma distância do espelho, o que seria equivalente a uma imagem dele, né? Afastada. Essa imagem dele afastada faz esse tracejado aqui, ótimo. Aí daqui do observador, faz um tracejado na parte superior do espelho e na parte inferior do espelho. Pronto. Qual é a parte que ele vai conseguir enxergar? Toda essa região aqui, ó. Tá? Toda essa região aqui faz parte do campo visual. Aí você fala, professor, é como se eu colocasse o observador atrás do espelho, numa posição simétrica, e fizesse um tracejado, mostrando toda a região possível para ele enxergar, combinando as duas áreas, ok? Falamos de translação de um espelho plano. A translação de um espelho plano acontece quando o espelho se desloca no mesmo sentido e direção que o objeto. A imagem do objeto ficará sempre à mesma distância e velocidade do mesmo, e também manterá o mesmo tamanho. Então aqui, por exemplo, olha só, eu tenho uma pessoa, né, a professora aqui, está na frente do espelho e está em repouso. Naturalmente, a imagem dessa professora vai estar o quê? Atrás do espelho, com o mesmo tamanho, né, a mesma distância, ou seja, simétrica. Né? Então, se ela está aqui a uma distância D', aqui vai estar uma distância D. Deslocamento do espelho. Se eu fizer um deslocamento do espelho,
Ó, deslocamento da imagem provocado pelo deslocamento do espelho. Ok? Então, se eu faço o deslocamento do espelho, eu vou ter que D maiúsculo vai ser a 2 vezes o D minúsculo. Ou seja, se eu fizer o deslocamento do espelho em 2 vezes, eu vou dobrar essa distância. Rotação de um espelho plano. Podemos definir que o ângulo de rotação dos raios refletidos é o dobro do ângulo de rotação do espelho. Então, olha só que interessante. Digamos que você coloque aqui um objeto e você tem um espelho que pode ser dobrado, né? Então, ó, tu tem aqui uma parte plana do espelho, outra parte plana do espelho e aqui uma dobradiça. Ou seja, tu pode fazer uma abertura angular ou fechamento, tá? E aí, à medida que você vai alterando o ângulo, é possível perceber que o número de imagens formadas vai mudar. Aí você fala, professor, então eu posso ter mais imagens ou menos imagens conforme eu altero o ângulo entre esses espelhos. Verdade. Então, número de imagens formada por 2 espelhos. Como que calcula isso? Basicamente, o número de imagens que eu vou ter vai ser 360 graus, dividido pelo ângulo que está aqui entre os 2 espelhos e subtraído de 1, tá? Vou utilizar essa equação. E aqui, para a translação, beta vai ser igual ao dobro de alfa. Quer dizer o seguinte, ó, o ângulo de rotação dos raios refletidos é o dobro do ângulo de rotação do espelho. Falamos também sobre a reflexão da luz, imagem de um corpo extenso e raios principais. Então vamos lá. Imagens de um corpo extenso. Como é que funciona? Eles podem ser maiores, eles podem ser iguais e eles podem ser menores. Esses raios também podem ser reais ou virtuais. A classificação de maior é em relação ao objeto, né? A imagem é maior que o objeto. Ok? A imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. E a imagem menor que o objeto. Então, as 3 situações, dependendo do espelho que você utilizar, pode acontecer. Real ou virtual? Se os raios luminosos se encontrarem para formar a imagem, eles se encontrarem, então a imagem é real. Se o prolongamento atrás do espelho dos raios luminosos, o prolongamento dos raios luminosos atrás do espelho se encontrarem, então tu vai ter imagens virtuais, ok? E ainda elas podem ser direitas ou invertidas. Direita ou invertida quer dizer que essa imagem ela pode estar na mesma direção em sentido que o objeto, ou ela pode estar na mesma direção, mas sentido contrário que o objeto, que é o que o pessoal chama de imagem de cabeça para baixo, né? E aí, baseado nisso, falamos também sobre os raios principais. Quais são os raios principais? Aqui eu tenho um espelho côncavo, e nesse espelho côncavo eu tenho um raio luminoso que vem paralelo ao eixo principal, reflete no espelho e passa pelo foco. Esse é um raio principal. Esse mesmo raio principal, se estiver incidindo sobre um espelho convexo, ele vai chegar, né, se aproximar do espelho paralelo ao eixo principal, vai ser refletido no espelho, ok? E aí é que está o detalhe. Se for um espelho convexo, o prolongamento do raio, o prolongamento desse raio atrás do espelho é que vai passar pelo foco. Que diferença, né, professor? Claro, muito diferente. Olha só. Enquanto que no espelho côncavo, o raio que chega paralelo ao eixo principal e reflete no espelho, esse mesmo raio de fato passa pelo foco. Quando eu falo do espelho convexo, o raio não passa pelo foco. O raio reflete no espelho e vai embora. O raio vai embora. Mas, se eu fizer um prolongamento dele atrás do espelho, seguindo a mesma direção desse raio, esse prolongamento sim passa pelo foco. Entendeu a diferença? Vamos nessa. Continuando. Tem um outro raio principal. Todo raio que incide, né, em um espelho côncavo, incide sobre o foco do espelho, vai ser refletido pelo espelho e saindo, né, se afastando do espelho de forma paralela ao eixo principal. E se ele for um espelho convexo, se o raio estiver incidindo numa direção coincidente com o foco, ele vai ser refletido numa direção paralela ao eixo principal, ok?
Também temos outro raio principal. Esse tratando de um espelho côncavo, se um raio incide sobre o centro do espelho, ele vai refletir no espelho e voltar sobre ele mesmo. Ou seja, ele vai voltar e passar pelo centro de novo e pegar o mesmo caminho pelo qual veio. E se esse espelho for convexo e o raio estiver incidindo numa direção que seja coincidente à direção do centro do espelho, esse raio vai refletir no espelho e vai voltar pela mesma direção a qual veio. Ou seja, ele vai ser refletido sobre ele mesmo. E ainda um outro raio principal. Se eu tenho um raio luminoso que vai chegar, né? Ele está incidindo sobre o vértice, ele vai ser refletido ali mesmo, só que com o mesmo ângulo. O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Eu tenho aí uma simetria, certo? E aqui é a mesma coisa, ó. Num convexo tem uma simetria do ângulo de incidência e de reflexão. Bom, olha só a ideia de que os raios, as imagens podem ser maior, menor ou iguais. Eu tenho o objeto antes do centro. Ok, então os raios formados, né, formarão um objeto menor, invertido e real. Agora, se eu coloco o objeto no centro, aqui no centro, a imagem formada vai ser real, invertida e de mesmo tamanho. Agora, se eu coloco o meu objeto entre o centro e o vértice, a imagem formada vai ser de cabeça para baixo, maior e real. E se eu coloco o meu objeto sobre o foco do vértice, aí nesse caso ele não forma imagem nenhuma. Isso é o que a gente chama de imagem imprópria. E se eu coloco ele entre o foco do espelho e o vértice, aí nesse caso ele vai formar uma imagem virtual, né, direita e maior. Ok, pessoal? Olha lá. Se for um espelho convexo, o espelho convexo só é capaz de formar um tipo de imagem. Diferente do côncavo, né, que tinha várias possibilidades, o convexo só forma uma. Nesse caso, ó, eu vou pegar dois raios principais, passando aqui, né, um pelo foco, o outro paralelo, incidindo paralelo, o outro incidindo sobre o foco. Aí formou uma imagem. Que imagem que é essa? É uma imagem virtual, é uma imagem direita e é uma imagem menor. Aí você fala, então quer dizer que o espelho convexo só forma esse tipo de imagem. Perfeito. Falamos da reflexão da luz, equação de Gauss, ou seja, num espelho, 1 sobre o foco do espelho é igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, mais ou menos 1 sobre a distância da imagem ao espelho, tá? Então, distância focal, o mais e o menos é para relacionar quando o espelho é côncavo e o menos quando ele é convexo. Distância do objeto ao espelho, distância da imagem ao espelho, e o sinal de mais é para dizer que a imagem é real, e o sinal de menos é para dizer que a imagem é virtual, tá? Então eu posso relacionar isso aí, ó, com a equação de Gauss, né? A distância que um objeto está do espelho, P. A distância que a imagem está do espelho, P'. A distância do ponto focal até o vértice é o foco do espelho, ok? Então aqui vamos ter uma outra equação, né, do aumento transversal, ou linear transversal, que é a altura da imagem dividida pela altura do objeto, ou ainda o negativo da distância da imagem ao espelho pela distância do objeto até o espelho. Falamos também sobre refração, né? A refração e lentes, então eu poderia ter lentes biconvexas, ou seja, duas faces convexas, plano convexa, côncavo convexa, bicôncava, plano côncava ou ainda convexa côncava. E o nome que elas possuem está relacionado se a parte é côncava ou se a parte é convexa, ok? Falamos de lentes esféricas, que são convergentes, aquelas que, após o raio luminoso atravessá-las, sofrer refração, elas vão o quê? Fazer uma aproximação dos raios em um ponto, que é o foco. Um dos focos no caso. Então elas são convergentes. Mas nem toda lente faz isso. Existem lentes que afastam os raios, então são lentes divergentes, ok? E é claro que também está relacionado com o índice de refração ou de refringência da lente e o meio ao qual ela está inserida. Aí você está dizendo o quê, professor? Que a lente pode ser convergente e divergente, também dependendo do meio ao qual ela está inserida. Se eu modificar o meio,
pode ser que as coisas mudem, tá? A ideia é essa, olha só. Ok? Alterando o meio, isso pode mudar. Refração da luz também é equação da lente. Na equação da lente, eu vou ter a altura do objeto AB, né? A altura da imagem, a linha B', a distância do objeto ao espelho não, à lente, e a distância da imagem à lente. Ou seja, tem uma relação proporcional entre eles. Da mesma forma, eu posso relacionar eles com uma equação parecida com a equação de Gauss para os espelhos, só que agora para a lente. Ou seja, é a distância focal, a distância do objeto à lente e a distância da imagem até a lente, ok? A distância D, 0, é sempre positiva, DI será positiva se a imagem for real, negativa se ela for virtual, e F sempre positiva quando a lente for convergente e negativa se for uma lente divergente. Falamos aí sobre a visão humana, né? A visão humana depende de vários fatores, sendo os raios luminosos projetados na retina. Possuímos aí a nossa lente natural, que é o cristalino, ok? Falamos sobre o olho humano e aí algumas condições e ametropias para o olho humano. Então, no caso, se eu possuir um olho que está reduzido, isso vai fazer o quê? Que a imagem se forme de forma indevida. Isso vai ser uma ametropia. O funcionamento do globo ocular assemelha-se a uma câmera fotográfica, ou seja, existe um objeto, raios luminosos vão ou sair desse objeto, se ele for luminoso, ou refletido sobre ele, se ele for um corpo iluminado, passarão pelo cristalino e serão projetados em alguma posição aqui da retina. Aí você fala, porque nós temos uma lente aqui, que é o cristalino, ok? Então, olha só, a entrada da luz no olho é controlada pela íris, o orifício central, a pupila, tem diâmetro variável, funcionando como o diafragma de uma câmera fotográfica. Então, eu posso ter a miopia, quando a imagem se forma antes da retina, ok? Eu posso ter uma hipermetropia, quando a imagem se forma após a retina. Posso ter ainda presbiopia ou vista cansada, esse aqui vai ter com a idade, né? A estrutura muscular relacionada aos olhos não é a mesma e tem um desgaste. E o astigmatismo, quando você vai ter uma mudança da elasticidade, né? Do material do olho. A mudança da elasticidade altera o índice de refração dele, ok? Falamos também sobre acomodação visual, ou seja, objetos muito longes ou muito próximos requerem o que a gente chama de acomodação visual ou distância de acomodação visual. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, vem aqui comigo. Desejo para você uma excelente avaliação parcial. Dê o seu melhor e vai dar tudo certo, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.